Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Espero sinceramente em Deus que você esteja aí na sua casa, no seu lar nesse momento, com teu coração explodindo de alegria pelo privilégio que nós estamos tendo nessa noite de celebrar a vida que o Senhor nos deu. Celebrar. Hoje é um tempo de festa e como bem lembrou a Silvia, embora nós separemos uma data específica para celebrar o nascimento do Senhor Jesus, é um dia em que nós devemos celebrar todos os dias, todos os dias. Hoje, por isso, é um tempo de festa, esse é um tempo de alegria, esse é um tempo de celebração, esse é um tempo da gente chorar na presença de Deus, esse é um tempo da gente chorar de alegria na presença do Senhor. E muito me estranha um fato, conhecer pessoas que não querem se aproximar da igreja, não querem se aproximar da fé, não querem se aproximar de Jesus Cristo, não querem se aproximar de Deus, porque não conseguem conectar a realidade divina com festa, a realidade divina com alegria, a realidade divina com celebração. E isso é muito estranho quando a gente pensa no sistema religioso como um todo, que tem a capacidade de se configurar, de se ordenar de tal maneira a expelir pessoas, a oprimir pessoas, que participam dessas engrenagens e depois que participam, a última coisa na vida que elas querem é voltar para uma igreja. Voltar para a religião. Isso é estranho dentro do mundo religioso como um todo, mas é particularmente estranho no cristianismo, é particularmente estranho na fé cristã, porque conforme nós ouvimos nos textos lidos aqui até agora nessa noite, a gente pode testemunhar a clareza com que o escritor bíblico, e aqui no caso Lucas, ele deixa explícito o fato de que o verbo encarnar, Deus se fazer gente, é boa notícia, é boa nova, é evangelho. Por isso que nós celebramos, por isso que a gente tem motivo para sorrir. Porque a gente está possuído por uma boa nova, porque nós fomos interpelados pela boa notícia do Evangelho, porque a gente foi tocado por uma boa notícia da parte de Deus para conosco. E é interessante perceber o seguinte, que nos textos que foram lidos, eu destaco Lucas 1:30, no momento em que o anjo se revela para Maria, para a Virgem, diz que ela vai ficar grávida do Salvador, do Príncipe da Paz, ela teme diante do anjo, e o anjo diz para ela o seguinte: não tenha medo, não tenha medo, porque tudo aquilo que estava acontecendo ali, de maneira tão particular, tão especial com Maria, está dentro do contexto das boas novas do Evangelho, está dentro do contexto de uma revelação da parte de Deus, e não qualquer revelação, mas a revelação em Cristo, que é motivo de júbilo e de alegria da parte da Maria. Por isso que o anjo diz: não tenha medo, Maria, não tenha medo. Não tem motivo para ter medo. O que está acontecendo aqui não dá respaldo para um fiozinho de medo, para nada de medo, para 1 milímetro de medo. Se alegre, se alegra. Na sequência, lá em Lucas 2:10, no momento em que os anjos se revelam para os pastores, e normalmente esse tipo de revelação angelical, de manifestação angelical, causa um espanto, um pavor. Os anjos são enfáticos também: não tenham medo, não tenham medo.
e logo na sequência do texto, um coro angelical da glória a Deus nas alturas, conforme nós cantamos, porque é festa, porque é alegria no Senhor, o Salvador nasceu, a esperança nasceu, a paz se materializou em uma pessoa, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E um texto ainda que não foi lido aqui, que eu queria destacar, Lucas capítulo 5. O texto em que Jesus, ele se encontra ali com Simão Pedro. E diz para Simão pegar o barco, voltar para o mar, para um lugar de águas calmas ali, e manda eles lançarem as redes. E eles, pescadores experientes, falam para Jesus: Jesus, é o seguinte, não é bem assim que funciona, lança as redes. Eles lançam as redes e eles têm aquela pesca maravilhosa, de quase virar o barco de tanto peixe. Em um dado momento do diálogo de Jesus para com Simão Pedro diz para Jesus o seguinte, lá no verso 8 do capítulo 5 de Lucas: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus diz para ele lá no verso 10, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Nesse diálogo de Pedro com Jesus, mais uma vez Jesus se revela ali para um dos seus discípulos, junto de outros futuros discípulos, e ele atesta esse fato e essa verdade. Pedro, não há motivo para você ter medo, não há motivo para temer, não há motivo porque você está diante do Salvador. É claro que Jesus não diz isso, mas Jesus, ele é o Salvador, ele é o príncipe da paz, ele é a maior manifestação de Deus para a humanidade. Pedro, não tenha medo, porque eu ainda vou te fazer pescador de homens. E daquele dia em diante, o texto diz lá no verso 11, que eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E eu ratifico a minha estranheza, como diante do Evangelho que atesta para todos nós aqui nessa noite, que não há motivo para ter medo, muito pelo contrário, a boa nova é uma boa nova que confronta o medo, e nos diz claramente para não temermos essa revelação, para não temermos a palavra de graça da parte de Deus, para não temermos o Deus que se revela em Cristo Jesus, que conforme nós bem sabemos é Pai amoroso. Por isso eu digo sem medo de errar, e com a consciência muito tranquila, como um pastor batista evangélico. O Evangelho não tem nada a ver com medo. A boa nova não tem nada a ver com medo. A fé que nós professamos não tem a ver com medo. Muito pelo contrário, a fé ela vence o medo. O amor lança fora, expulsa todo medo. A esperança que nós temos em Cristo, o Salvador, vence o medo. Eu tenho orgulho, tenho alegria, eu tenho gratidão por poder ser o portador de uma mensagem, da mensagem de Cristo Jesus, do Evangelho, e anunciar para todos vocês aqui, inclusive aqueles que estão com medo nessa noite: não tenha medo. Ao se aproximar de Jesus, não tema. Ao se aproximar do Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo, não tenha medo. Ao se aproximar do Evangelho, não tenha medo. Eu não posso falar isso das religiões e dos sistemas, e como que as engrenagens funcionam, mas o Evangelho de Jesus, aquilo que está relatado nas páginas das Escrituras, o anúncio e a boa nova da parte de Cristo, não te dá e não deve dar medo, muito pelo contrário, muito pelo contrário.
E que tipo de medo nós não devemos ter em Cristo Jesus quando nós nos aproximamos do Evangelho? Nós, em primeiro lugar, não devemos ter mais medo de nada relacionado à nossa salvação. E salvação aqui, muito menos no sentido de um lugar, de um céu, de um lugar de ruas de ouro para onde nós vamos um dia. Muito menos no sentido de um lugar e muito mais no sentido de uma pessoa. Estar em Cristo Jesus, estar na pessoa de Cristo Jesus, estar em Cristo é estar na salvação, porque Ele é o Salvador, Ele é o Salvador. E muitos na sua jornada sentem medo de perder a salvação, medo de cair da graça, medo de alguma maneira, através dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas atitudes, comprometerem a salvação que há em Cristo Jesus, que há na pessoa do Cristo. E eu quero dizer aqui com muita tranquilidade, não tenha medo acerca da tua salvação. Se você está em Cristo Jesus, se você abriu o teu coração para receber a graça salvadora dEle, se você abriu o teu coração em arrependimento, puxa pastor, mas eu sou muito pecador, eu apronto muitas, eu não tenho condição, não tenho a possibilidade, não tenho um caminho para eu encontrar salvação nesse Deus que vocês pregam. Não tem como eu aparecer numa igreja, não tem como eu aceitar um apelo, não tem como eu me deixar ser interpelado pela palavra de salvação da parte de um irmão, da parte de uma irmã, da parte de um familiar, da parte de um vizinho, porque eu sou um traste, eu sou alguém muito perdido, eu sou alguém muito incompetente em relação à minha vida, à minha moralidade. Eu faço A, B ou C, eu tenho vício A, B ou C, etc, etc, etc. Não tem como eu ser religioso. Não tem como eu me aproximar desse Deus que vocês professam. Eu não estou aqui nessa noite, e graças a Deus, eu não estou aqui nenhuma noite de domingo para vender, ou anunciar, ou proclamar uma placa de igreja, ou um sistema religioso. Eu estou aqui para te anunciar Jesus de Nazaré, o Nazareno, que veio para os doentes, não veio para os curados. E se você acha, puxa vida, todo esse pessoal na igreja bonito, bem arrumado nessa noite especial, cantando ao Senhor, um monte de gente perfeita, um monte de gente sem pecado, um monte de gente completamente santa. Meu irmão, minha irmã, e especialmente você que está nos visitando aqui, nos ouvindo, não caia nessa conversinha. Todos nós aqui, sem exceção, somos pecadores salvos pela graça. Somos pessoas que cantamos, que oramos, que choramos de alegria e de gratidão, como foi feito aqui logo ao final do louvor, porque nós fomos salvos. E só é salvo quem precisa ser salvo. E eu afirmo sem medo de errar que todo mundo aqui precisa continuar sendo salvo. E todo dia a misericórdia do Senhor se renova em nós. Por isso, não tenha medo em relação à sua salvação. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Se você se sente incompetente, se você se sente pecador demais, venha para Jesus, não tenha medo. Ele é especialista em salvar gente como você, como eu. Gente perdida, gente atrapalhada, gente complicada. Venha para Jesus, não tenha medo de Jesus. Não tenha medo do Evangelho. Não tenha medo dessa palavra de salvação para a tua vida, para a tua alma, que vai te transformar, que vai te renovar, que vai te avivar, que vai transformar a tua existência, a tua caminhada, vai transformar tudo em você.
que vai te afetar, que vai mudar a maneira como você enxerga o mundo, vai trocar as tuas lentes. Não tenha medo. E você que já é cristão, que está na caminhada, para com essa bobagem de achar que cada passo em falso você perdeu a salvação. Você está achando que Deus te comprou com o quê? Você acha que Ele deu um cheque sem fundo? Deus, Ele se entregou pela tua vida. Ele se deu pela tua vida. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio. Ele encarnou. Ele veio nos tocar. Ele veio nos olhar. Ele veio nos sentir. Ele veio ter compaixão de nós. Não tenha medo também. Além de aspectos inerentes à salvação na pessoa de Cristo, não tenha medo em relação à vida. Não tenha medo em relação à vida. E a vida sem Jesus dá medo. Dá medo do coronavírus, dá medo da primeira, da segunda, da terceira onda. Dá medo de não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Dá medo do casamento que não está legal. Dá medo da família que não tá vivendo uma dinâmica adequada. Dá medo da vida profissional que não tem sentido, que eu acordo não sei para quê, para fazer não sei o quê. E para receber um troco no final do mês e esperar umas férias por ano. Para poder viver nas férias. A vida sem Jesus dá medo. As contingências da vida, as coisas que acontecem. E 2020 que o diga. Parece que não cessam de acontecer problemas e situações e questões completamente incontroláveis. A vida sem Jesus dá medo, mas a vida com Jesus, nós temos motivo para não temer, para não ter medo de viver. Não tenha medo da vida, se você tem caminhado com Jesus. E se você está com medo da vida, venha para Jesus para você deixar de ter medo. Para você poder encontrar sentido, para você encontrar propósito, para você ser possuído pelo Espírito Santo do Cristo, todas as manhãs, independente dos problemas, das tempestades, das situações, do contexto econômico, sanitário, etc. Poder com coragem dizer, eu vou viver essa vida, porque essa vida quem me deu foi o Cristo, foi o meu Senhor, foi o meu Pai, e o sopro de vida de Deus está fluindo dentro de mim, e com coragem e com fé eu vou encarar a vida, e eu vou viver ela bem vivida, não vou aceitar mediocridade, eu vou encarar a vida, eu vou viver ela, tudo que ela tem para me oferecer, vou buscar construir uma boa família, vou buscar ter um sentido profissional, um sentido existencial. Eu vou sorrir, eu vou correr, eu vou brincar, vou me divertir, eu vou amar. Vou muitas vezes falhar, errar, mas eu vou aprender. E eu vou seguir Jesus de Nazaré, e eu vou caminhar com Ele, porque Ele está comigo na vida, e o Espírito dEle está em mim. Então eu não vou ter mais medo da vida. Estranho, eu já falei isso para os irmãos aqui muitas vezes, esse negócio de se converter e virar carrancudo, se converter e ficar tristonho, se converter e parece que perde o brilho para a existência, se converte e parece que ficou pior do que antes, e não raras vezes, como eu escrevi numa pastoral recente, as pessoas sentem saudade da vida que tinham antes de Cristo. Que loucura é essa? Em Cristo a gente não precisa ter medo da vida, porque em Cristo nós estamos vivendo a vida com Ele e nele, interpretando cada passo, interpretando cada decisão, interpretando cada desafio, interpretando cada tempestade, à luz do Evangelho que promove sentido em nós, sentido em nós. Por isso não tenha medo da vida. Se você porventura não está conseguindo levantar da tua cama, se você porventura não tem conseguido caminhar, não tem tido força, tem perdido o paladar para as coisas simples do dia a dia, não consegue valorizar a comida na tua mesa, não consegue valorizar as amizades, não consegue valorizar a fraternidade
que existe, não somente aqui na igreja, que pulsa, que é algo fundamental no nosso modo de ser, como igreja de Jesus, mas a fraternidade da vida humana. Não constrói amizades com ninguém, não divide, não compartilha, não recebe, não aprende. Não tenha medo da vida. Viva em Cristo Jesus. E tem gente também que tem medo muitas vezes de ser como Cristo. Tem gente que tem medo de ser como Jesus no mundo. A gente não pode ter medo disso, porque a fé em Cristo, ela não é algo que nos coloca no nosso calendário, sabe, do telefone celular. A gente baixa um calendário, importa um calendário, religião, igreja, aí enche nossa agenda de eventos, de compromissos, especialmente o domingo à noite, às 6:30. Não. Isso faz parte, mas o mais legal da vida cristã, aquilo que importa da jornada e do discipulado cristão, é nós sermos Jesus no mundo, é nós vivermos Jesus no mundo. E não é à toa que o Espírito Santo vem habitar em nós, para que nós possamos viver a vida que Cristo preparou para nós. Porque nós fomos predestinados, como diz o apóstolo Paulo, para sermos semelhantes ao Filho. E sabe o que significa ser semelhante ao Filho? Significa amar como o Filho ama. Significa ser generoso como o Filho é generoso. Ter a compaixão que o Filho tem. Construir os laços de fraternidade que o Filho constrói. Olhar como o Filho olha. Abraçar como o Filho abraça, promover a esperança e a paz como o Filho promove. Nós todos, nesse Natal, no nascimento do Cristo, nós celebramos a vida dele, mas na vida dele existe um convite, que é para todos nós sermos como ele é. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de amar. Mas se eu der o braço, ele vai querer outro braço, vai querer o pé. Mas se eu perdoar, ele vai fazer de novo. Mas se eu abrir mão disso, depois ele vai jogar na minha cara, ela vai jogar na minha cara. Mas se eu botar o dedo nessa ferida aqui, aí lascou tudo. Aí não vai dar certo mais. Tem medo. As pessoas têm medo de perdoar, têm medo de amar, têm medo de ter esperança. E eu confesso, nós muitas vezes ficamos desesperançosos em alguns elementos da vida. Mas quando a gente tem coragem de viver como Cristo vive, e não tem medo de ser como Cristo é, o nosso coração se enche do Espírito do Cristo, e a gente é levado pela esperança. A gente é levado pelas possibilidades de recomeços. A gente é levado pelas utopias, pela utopia do reino principalmente. E a gente fica até meio bobo. Por que a gente começa a olhar para a vida e o caos, os problemas, a gente começa a dar um sorriso na cara da morte. A gente sorri muitas vezes porque a gente está esperançoso que aquilo vai passar. E a gente sabe em Cristo, e a gente está vivendo como Cristo vive, de tal maneira em que a gente está na cruz, e a gente está sendo crucificado, e encontra nesse contexto de morte, tempo e espaço para falar para o que está do nosso lado na outra cruz, falar assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o modo de ser de Jesus. É o modo de vida de Jesus. Você não está cansado de estar com medo da vida? Você não está cansada de estar com medo de viver a vida como Jesus vive? Ou deixar de viver como Jesus vive, melhor dizendo? O convite do Cristo para todos nós nessa noite, sabe qual é? Numa linguagem aqui para a juventude me entender bem, é para se jogar.
é se lançar. É se lançar na vida de fé. É se jogar na vida de fé. E falar para si mesmo assim, olha, acabou. Acabou essa história de brincar de ir para a igreja, acabou essa história de brincar de ser crente, acabou essa história, sabe, de cumprir tabela, de achar que eu tô no céu, que eu estou bem, que está tudo garantido porque eu estou na escala do louvor, estou na escala da pregação, estou na escala do não sei o quê, e piriri, poró. Acabou. Vou começar a viver a vida cristã agora. Eu vou começar a viver como Cristo vive. Eu vou abrir meu coração, vou deixar que o Espírito Santo venha soprar em mim, e que Ele me leve para onde Ele quiser, que Ele faça o que Ele quiser, porque Ele é vento impetuoso mesmo, Ele faz o que Ele quer, Ele é livre. Está aberto meu coração, Jesus, para a Tua liberdade. Faz comigo o que o Senhor quiser agora. É esse o convite. Não tenha medo disso. Se joga porque é Natal, Jesus nasceu. E se Jesus nasceu, há esperança. Há um mundo melhor do que esse. Há uma vida melhor do que essa. Vamos se colocar na caminhada, vamos viver, vamos caminhar com Cristo. Vamos ser discípulo, vamos deixar, sabe, a pescaria para lá, vamos deixar tudo e seguir o Mestre. E vamos amar como Ele ama. E quando vier alguém para me dar um tapa, para me agredir, para me violentar, dá outra face. Dá uma rosa, dá uma flor, canta um hino, sei lá. Mas não aceita, não tenha medo de viver aquilo que Jesus nos convida a viver. Viva, encare, porque Jesus nasceu, é Natal. Nós estamos em família nessa noite, nós estamos em casa, vocês na casa de vocês, nós aqui nessa casa de oração, celebrando a vida de Jesus de Nazaré. Jesus nasceu e não há espaço para o medo. Não há espaço para o medo de perder salvação, não há espaço para o medo da vida e não há espaço para o medo de seguir Jesus como Ele é. Seja como Ele é. Quem sabe nesse Natal, nessas datas especiais, embora exista alguma limitação em relação ao contexto que a gente está vivendo, mas quem sabe não é um momento para você ser como Jesus? Será que você não precisa nesse Natal pedir perdão para alguém? Será que você não precisa se abrir verdadeiramente para uma pessoa próxima de você? Será que você não precisa recomeçar, reconstruir? Será que você não está precisando dar uma oportunidade para a esperança no teu coração? Será que não está faltando sinceridade nos seus elos familiares? Será que você não precisa se envolver, encarar a realidade da igreja como uma verdadeira comunidade de Jesus e viver a intensidade com todos os desafios que existem na dinâmica comunitária cristã? Será que você não precisa revisitar alguma coisa dentro de você? Será que você não precisa se reapaixonar pelo Senhor Jesus? Será que você não está precisando amar mais? Será? Jesus nasceu. Existe um convite para nós vivermos como Ele viveu, sermos como Ele foi, como Ele é, encararmos essa vida cheios do Espírito Santo, manifestando e produzindo esperança, paz, alegria e amor. Não tenha medo. Pai, nós te agradecemos, porque a tua realidade, o teu nascimento, o teu toque nas nossas vidas, o teu ato de vir até nós, nos constrange. E ao mesmo tempo que nos constrange, nos possibilita um novo caminho, um novo caminhar. Nos possibilita esperançar. Nos possibilita reconstruir. Nos possibilita demolirmos
muros erguidos nos nossos corações. E humildemente eu quero te pedir que a luz de Jesus de Nazaré, essa luz que arrancou o medo de Maria, dos pastores, do Pedro, de tantos e tantos discípulos e discípulas ao longo desses séculos, que essa luz possa brilhar nos nossos corações, possa brilhar na nossa vida, possa brilhar na nossa maneira de viver. Que a luz de Cristo Jesus possa brilhar nos nossos lares, possa brilhar na nossa igreja, possa brilhar na nossa sociedade. Que a luz que vence as trevas, a luz que derrota o amor, que derrota o ódio, a luz que derrota a vingança, o ressentimento, a amargura, que essa luz possa irromper no mundo através de nós. Que os nossos vizinhos, hoje e sempre, possam saber que o nosso lar é um lar em que a luz de Jesus brilha. Ó Pai amado, nós clamamos a Ti, pedindo em nome de Jesus que o Senhor possa usar as nossas vidas, para que sejamos instrumentos Teus, para iluminar o mundo, com a luz que emana do bebê que nasceu em Belém. Obrigado, Pai amado, com muita gratidão, nós oramos ao amor que é o Senhor, Deus que é amor, em nome de Jesus.